Bom, meu nome é Eduardo Rosa, né? Eu também sou voluntário aqui de Nova Acrópole. Estou aqui já desde 95, já sou patrimônio aqui da... Só me chamam de dinossauro, até é um bullying, né? Mas fazer aqui. A minha relação com o Xing, bom, antes de entrar na própria Nova Acrópole, já conhecia alguma coisa básica, assim, achava interessante, né? E também depois eu pratiquei uma arte marcial Nei Kung, que é totalmente baseado no Xing, né? Então, eu tenho muita essa experiência em prática, de aplicação na questão de técnicas marciais, que é bem interessante também, né? E também eu sou, minha formação profissional é de arquiteto, e eu também tenho me dedicado muito ao Feng Shui, então eu já tenho estudado também há muito tempo o Feng Shui, que é totalmente baseado também no I Ching, certo? Então eu tenho essa vivência bem prática assim, do I Ching. Bom, e a própria filosofia, sempre a filosofia é a melhor maneira da gente entender a si mesmo e a vida, né? Lembrando que o próprio Xing, né, como se fosse um tratado filosófico, né, certo? É um livro de sabedoria, ou seja, o Xing é uma síntese de uma visão profunda da natureza, da sua dinâmica, né? É um livro chinês, né? E dentro desse livro, digamos, desse conhecimento, tem toda uma sabedoria que vai ser aplicada em várias áreas, certo? O I Ching, nosso potencial interior. Isso é um livro de sabedoria, muito antigo, a gente não tem uma datação exata, assim, né? Ele remonta uma dimensão quase mítica da China. Então é 3.000 a.C., né? Então eram os imperadores sábios, né? Certo? Os primeiros aí, digamos, que a tradição fala que compilaram, que sintetizaram essas ideias do I Ching, né? Também o I Ching é conhecido, né? É o livro das mutações, que vai estar falando do quê? Muita dinâmica do mundo, né? Da dinâmica do mundo manifestado, como se manifestam as leis universais. E as leis manifestadas vão estar sempre mudando, transições em relação, cada momento tem uma natureza que muda em relação a outra. Como a gente vê nos próprios ciclos, né? Do dia, noite, estações do ano, né? E outra tradução, outra imagem interessante, é o movimento circular da luz. Então é mais importante para a gente entender essa ideia, que vai estar falando muito a questão dos ciclos também, isso é algo muito importante, né, do I Ching, né, essa questão dos ciclos da vida, né, em várias escalas. Bom, então foi elaborado, mais ou menos, a gente tem essa noção de 3.000 a.C. para cá. O último grande comentador do tradicional foi o próprio Confúcio, que é bem conhecido, em 479 a.C., mais ou menos nessa época que ele viveu. Então é uma tradição bem antiga, e lembrando, até hoje ele tem sido lançado livros com análises diferentes, com abordagens diferentes. Como ele está falando de uma dinâmica da natureza, é um material praticamente inesgotável, né? As abordagens são inúmeras. Existem esses 4 sábios, né? O Fuxi, que era um imperador chinês, imperador meio mítico, 3.000 a.C., há muito tempo, né? Imagina, 5.000 anos atrás, então foi uma dimensão muito antiga. Aí tem o rei Wen, o duque de Zhou e o próprio Confúcio, são os 4 principais sábios aqui estruturaram. Esse gráfico aqui é importante para te mostrar, né, o I Ching, como ele é amplo e como se aplica em todas as áreas. A gente tem atualmente, assim, a gente tem uma noção do I Ching, quando fala, né, as pessoas sempre associam mais uma questão oracular, que é uma maneira de aplicar, né, no sentido de fazer perguntas, né, de jogar aquele padrão de varetas ou de moedas, né, que aí, de acordo com aqueles padrões, vai relacionar com uma ideia do I Ching, né. Então isso é uma abordagem que é muito popular, mas lembrando, é um tipo de abordagem. Existem centenas de outras, certo? Então aqui só para te mostrar, né, que o do I Ching, ou a gente pode traduzir I Ching como uma filosofia, uma base da filosofia chinesa. Então é interessante a gente ver como uma ideia filosófica, um princípio, né, ele vai ser altamente aplicável. Hoje em dia também a gente tem essa tendência de achar que a filosofia é algo mais teórico, né, que questão fica no mundo das ideias, mas na verdade sempre a filosofia foi como se fosse a arte mais prática, porque ela vai dar sentido a tudo, vai dar um parâmetro elevado, e vai mostrar também como aplicar em todas as áreas. Então aqui a gente vê lá na tradição chinesa, na medicina chinesa, a gente conhece muito a acupuntura, tem várias outras, a acupuntura é uma parte da medicina chinesa, então é toda baseada no I Ching. Aí a poesia, a literatura, tem vários ritmos poéticos que são baseados em ritmos do I Ching.
A questão da política, administração do Estado, das leis, é muito baseado no I Ching também. Aí vai, caligrafia, arquitetura, muito conhecido também o Feng Shui, né, hoje em dia, que trabalha a arquitetura, urbanismo, né, também a arquitetura de interiores, né, que é a aplicação do I Ching no espaço. A culinária, que eu não entendo nada, mas segundo a tradição aplica também. E na astrologia, né, que é uma astrologia entre aspas, que na realidade a astrologia está baseada nos astros, então é como nossa astrologia ocidental baseada nos astros, mas existem vários sistemas de conhecimento dos ciclos que é a aplicação direta do I Ching. Inclusive a gente vai ver, o sistema que a gente vai aplicar no segundo período desse workshop vai ser tipo de sistemas astrológicos entre aspas. Na verdade é um sistema do I Ching para conhecer a pessoa e também os ritmos da vida, com a tendência de cada ciclo, né? Que é bem interessante, mas não é baseado nos astros, esse sistema do I Ching. E aí vai, então, ou seja, se aplica tanto no tempo, no espaço, então um conhecimento aí muito vasto e que se aplica em várias áreas. O I Ching é um material muito antigo, mas no Ocidente, os registros que a gente tem de conhecimento do I Ching são mais recentes. Provavelmente no Renascimento, lá para 1500, também já tiveram contatos com isso aí, né? Mas a gente sabe que na época do século XVIII, teve esse matemático Leibniz, que inclusive a questão dos números binários, 0 e 1, ele que desenvolveu muito essa matemática, que é a base de toda a computação de dados. Então imagina, tudo que a gente vê na computação de dados está baseado no binário 0 e 1. E esse binário 0 e 1, dizem que o Leibniz se inspirou no próprio I Ching, né? Eles não sabem em que grau, né? Porque ele tinha um amigo dele que era jesuíta e que tinha suas missões lá na China, e ele mandava trocar a correspondência, então o Leibniz tinha esses materiais do I Ching. Aqui está um manuscrito dele, esse que está do lado aqui. E outra referência, só para a gente ter uma noção da influência dele no próprio Ocidente, né? Tem o Niels Bohr, né? Que é um físico aí, trabalha muito com física atômica, né? É considerado um dos pais da física quântica também. Então ele também estudou muito o I Ching e também influenciou muito ele. Essa própria polaridade atômica, né, do nêutron, do elétron, do próton, também estava influenciado pelo I Ching. Inclusive ele botou aqui, um brasão lá, acho que não sei se é da família dele, inclusive colocou esse símbolo do Tau, né? Esse aqui é o livro mais conhecido do I Ching, é um livro muito bom realmente, é um dos mais antigos, assim, ele é desse século XX, né? E é um material bem completo, ele viveu muito tempo na China e soube traduzir muito bem essas ideias aí. Mas existem centenas de outros livros. Esse é muito importante. Mas eu baseei esse workshop em vários estudos, não só nesse material. Esse aqui é o material básico, tem muita coisa interessante. Bom, para a gente entender mais o I Ching e a própria essa cultura aí, vamos ver alguns elementos da tradição da China antiga. Que, lembrando, é da China antiga, mas na antiguidade em geral, a gente vê esses povos, os indianos, egípcios, gregos, romanos, eles tinham uma mentalidade muito semelhante a esses aspectos gerais. Aí no caso da China, eles falavam do grande dragão dourado, que é uma ideia muito interessante, é uma ideia que puxa muito a questão da unidade. Então eles representavam o universo, né, com essa imagem mítica desse grande dragão dourado. O dragão é um símbolo de força, de poder, né? E o dourado é como se fosse uma de espiritualidade, pureza. Então é uma imagem bonita, é como se fosse o universo, não seriam coisas aleatórias jogadas aí, planetas soltos, né, equilibrados por leis aleatórias, seriam como se fosse um organismo, um ser, certo? E nesse ser tudo estaria conectado, como o próprio corpo humano, né? Então cada átomo, cada célula, cada sistema, está tudo interligado. E é uma dinâmica viva, né, que está tudo interligado. Então essa imagem é muito importante para entender essa ligação do ser humano também com os próprios ciclos da natureza, o ciclo dos dias, dos anos, está tudo conectado às energias, né? E outra questão é a questão que fala do céu e da terra, né? É o espírito e matéria. Então era uma visão que tinha em geral, deixa eu ver se eu botei aqui, uma visão que o universo teria duas dimensões básicas, digamos assim. Seria uma coisa só, né, como esse dragão dourado, mas assim como esse ser teria o seu espírito, a sua essência, o seu corpo, a sua aparência, também o universo teria essa essência e aparência. A essência é chamada de céu, a gente pode falar da dimensão causal, essencial ou espiritual,
E a aparência é o mundo manifestado, que chama de terra, certo? Então isso aí seria uma ideia bem importante, porque o próprio ser humano também teria o seu céu e sua terra, ou seja, a nossa dimensão essencial, a nossa dimensão mais densa. E obviamente que entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito, teria toda uma gradação aí, né? O mundo ia ter na mudança, a aparência e a essência, né? Tudo segue, aqui é uma frase do Xing, né? Tudo segue fluindo, como esse rio, sem cessar dia e noite. Aquele que percebe o significado da mutação fixa sua atenção não mais sobre os entes transitórios e individuais, mas sobre a imutável e eterna lei que atua em toda a mutação. Então eu acho bem bonito aqui, porque é o livro das mutações, mas na verdade ele está falando o quê? Dos princípios universais que vão se expressar de maneira dinâmica, né? E também é uma maneira da gente ver na própria dinâmica da nossa vida o que está por trás deles, né? As essências, as leis, os princípios, né? Então é uma postura muito filosófica. É como se fosse assim na nossa vida, não só ficar vendo os fatos em si, mas buscar ver as causas dos fatos. Nosso mundo, nossas ideias, nossos valores, nossa postura ante a vida, ante as situações da vida. Então, isso ela vai ajudar a gente a ter como se fosse uma linguagem simbólica, né? Eu vejo nas formas, né, um efeito de princípios, de leis, de processos mais sutis. Tem aquela frase do Saint-Exupéry, né, o essencial é visível aos olhos, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Então, o que a gente vê é o efeito daquilo que a gente não vê, né? É o efeito das causas. As causas, inclusive, como na cultura indiana tem muito isso também, né? Eles falam do o mundo irreal e o mundo real, né? Então, o mundo real seria justamente essas leis, esses princípios universais. O que a gente não vê seria o real. E tudo que a gente vê seria o irreal ou o passageiro. São formas que agora estão desse jeito, mas daqui a pouco já não. Como o nosso organismo, o tempo todo morre célula, nasce célula, né? E a nossa aparência ao longo dos anos vai mudando, né? Então, a aparência é transitória, mas toda aparência reflete leis, princípios, forças, energias, como queiram chamar. Então é uma ideia bem interessante. Só essa ideia já é uma chave para a gente ver a vida de maneira bem diferente. E as leis universais vai ser como se fosse o foco aí, né? De entender as leis e como elas se manifestam. As leis seriam ligadas também ao céu, na terra, né? Aqui tem essa outra frase do Xing. Quando o céu vem e é recebido pela terra, quando o que é uma palavra geral de energia, né? As forças, né? Quando o que é retido pelas formas adequadas, todas as coisas têm origem. Quando o que é sentido e oferece resposta, os espíritos abençoam os seres. Espíritos como essas forças da natureza, mais sutis, né? Assim, a imagem do céu e a forma da terra devem se corresponder, para que o de cima e o de baixo se tornem únicos. Assim é o mecanismo da transformação. Então, essa frase eu coloquei aqui, que ela mostra muito essa ideia, né? Essa meta, né? Que é unir o céu e a terra, conectar, né? Que a harmonia do universo se expressa nessa harmonia da nossa vida, na nossa escala, na escala humana como um todo. Isso é a base do Feng Shui e de todas as aplicações do I Ching que a gente vai ver. E principalmente, ou seja, a base também desse conhecer a gente mesmo, né, para que a gente também, nossas ações, nossos pensamentos, nossa maneira de vida, esteja em harmonia com a dinâmica do universo. Porque a gente faz parte desse universo. O ser humano entrar em harmonia com o universo é como entrar em harmonia com si mesmo, a nossa parte mais essencial, certo? Mais profunda. Bom, aí o I Ching vai falar dessa dinâmica da manifestação dos princípios, como se fosse uma cosmogênese, a manifestação do universo. É como se fosse um Big Bang, semelhante ao que a ciência fala, só que é um Big Bang que não é uma explosão, mas é uma expansão de princípios, então a dinâmica lógica ali dentro. Então eu vou explicar rapidamente aqui, né? Então esse primeiro aqui, esse ciclo, ele simboliza aquela essência pura do universo, aquele aspecto celeste puro, não manifestado. A China também chama de Wuti, né? É como se fosse um mistério do universo. É como se fosse a imagem mais profunda da ideia de Deus que nós temos, com uma essência cósmica. Aí, né? Aí essa outra imagem é o ciclo com ponto, né? É como se fosse um momento agora que essa essência vai se expressar, vai se manifestar, né? E aí esse ponto que também é uma imagem que, no fundo, todo o ciclo tem
são um monte de pontos equidistante ao centro. Só que o centro não aparece no ciclo, né? Esse aqui, né? Tá vendo? Mas esse ciclo só existe por causa desse centro. Então aqui o centro se manifesta e como se fosse agora ele vai começar a dinâmica, né? Como se fosse o zero, né? Também em várias culturas o número zero tem essa potência, né? E quando a gente fala o zero, a coisa não manifesta ainda, mais zero parece que não tem nada, mas tá para vir, né? Zero, né? Esse ponto é como se fosse essa força de manifestação já, que se manifesta já nessa dualidade aqui. Essa era a primeira manifestação, que é a cor preta e a branca, ou seja, é como se manifestou-se o tempo e o espaço, como a gente imagina. Antes dessa manifestação era a eternidade, o infinito, né? Agora manifestou a ideia de tempo e espaço que a gente tem. E aqui essa dinâmica, essa dualidade, essa dupla força, digamos assim, ela vai estar combinando entre ela. Esse símbolo que é bem conhecido, né? Que a gente chama de Tao, né? Mas o mais correto seria Tai Chi. Então aqui vai mostrar uma dinâmica desses dois princípios primeiros que se manifestam, que a gente chama de Yin e Yang, que também é bem conhecido, né? Então o Yang é essa parte branca aqui, né? E o Yin é a parte escura. Aqui é a representação, né? O Yin é representado por um traço interrompido e o Yang um traço reto. O que quer dizer cada um deles? O Yang é movimento, né? Ação, a luz se expressando, né? Então é sempre fora, externo, movimento, né? E o Yin é recolhimento, a pausa, a receptividade, certo? Ou também a ideia da escuridão. Então vê que a gente, quando acorda o sol levanta, a maioria dos seres acordam, né? E à noite, quando vem a escuridão, a gente recolhe também junto. Então esse Yin Yang é como se fosse também um pulsar básico do universo, né? Tá aqui, né? São princípios complementares e não antagônicos, que a gente associa às vezes também como se fosse uma luta. Não, na verdade é uma dança, uma mescla. É uma das leis fala que não existe nada puramente Yin nem puramente Yang. O símbolo aqui mostra muito bem, né? Tá vendo? No auge do Yang aqui tem a sementinha do Yin, né? No auge do Yin tem a sementinha do Yang. Então está sempre na verdade todo o movimento, a dinâmica da vida surge dessa complementariedade, dessas forças que vão pulsando e girando no universo. Aqui não existe nada no universo puramente Yin ou puramente Yang. Tudo é constituído pelo movimento e transformação dos dois aspectos Yin e Yang. Então são as leis mais básicas do universo. E tudo no universo vai ter esses dois elementos e cada situação prepondera um ou outro. Também não existe o equilíbrio exato entre Yin e Yang, né? Sempre vai ter ou quando chega no equilíbrio já passa para o outro lado, né? Então é uma dinâmica aí, né? Aqui algumas ideias para a gente entender aí, né? Então aqui o Yin está esse tracinho interrompido, uma pausa, né? Ou também uma abertura que recebe, né? E o Yang é a linha, então é um movimento que segue, né? Aí estão associados à noite, o Yin, e o dia, o escuro, o Yin, claro, Yang. Isso aqui é importante, a polaridade negativa e a polaridade positiva. Porque o Yin é negativo e o Yang é positivo. Mas não é porque é negativo de ruim. Isso é uma confusão que tem muito, né? Então, com a polaridade a polaridade elétrica, para ter o fluxo dos elétrons, tem que ter uma diferença de polos, do positivo e negativo para o elétron do positivo para o negativo, certo? Aliás, do negativo para o positivo. Então, é nesse sentido. Então, aqui não tem nada a ver com bem e mal, que é outra interpretação errônea, certo? Porque não, imagina, a gente pode, por exemplo, se eu inspiro, eu puxo o ar, expande o pulmão, né? Então, a nível físico seria Yang, né? Expandir. Aí eu solto o ar, relaxo, ele solta. O pulmão recolhe, né? Então, é Yin, certo? O coração, sístole e diástole. Então, ele bate, o sangue expande, né? Aí recolhe, né? O pulsar, certo? Entendeu? Então, isso é importante entender essa ideia, porque não teria sentido eu falar, imagina, inspirar é do mal e expirar é do bem. Porque o pessoal fala Yin, Yang, associa isso bem e mal, não tem nada a ver, certo? Bem e mal, isso é outra questão, certo? Então não tem,
Em alguns contextos da China eles usam às vezes o yin, mas é raro, mas tem, às vezes já vi. Às vezes usa no sentido de algo que não está bem, mas tem que ter muito contextualizado. Mas a ideia geral está falando simplesmente de naturezas e de dinâmicas, certo? Então, cuidado com essa interpretação que é muito comum usar hoje em dia, que é bem e mal, e aí vai. É baixo e alto, ou seja, algo mais compacto, algo mais expansivo. O feminino e o masculino, essa polaridade, que é fácil de imaginar que eu tive, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, né? Então o óvulo, ele fica quietinho lá e é como se você tem um elemento atrativo, receptivo. E o espermatozoide, ele vai atrás, né? Aí os dois juntos, com essas duas naturezas, vão gerando a própria vida. É quase que uma cosmogênese também, né? O óvulo, o espírito inicial, né? Que é ativado, o pontinho, como se fosse essa ativação. E aí surge toda essa dinâmica do universo, né? O receptivo e expansivo, então yin receptivo, yang expansivo, a lua associada ao yin, o sol, porque o sol emite a lua reflete, né, a luz do sol. O quieto yin, agitado yang, lento yin, rápido, certo? E vê que aqui não tem, porque o lento às vezes pode ser o necessário, tem que ser lento aí. Ou não. O rápido pode ser bom ou ruim, entendeu? E aqui não está qualificando, são questões. O ruim é quando eu inverto as necessidades. Eu tenho que ser rápido, eu estou lento. Ou tem que ser lento, eu estou rápido. Entendeu? E o repouso e o movimento. Então, algumas ideias para a gente entender aqui. Aí, seguindo o ritmo aqui, né, daquele mistério, surge a dualidade, representada aqui o Yang. E aqui o Yin, estão vendo aí? Da combinação do Yin e Yang, ou seja, dessas duas forças primordiais do universo, surgem como se fossem 4 tipos de energias, né? Que são os bigramas. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho depois, do bigrama e depois do trigrama. Aqui é só para a gente entender essa manifestação, né? Então, aquele potencial se expressa em 2 e agora em 4, né? Então, aqui um é totalmente Yang, outro é Yin por cima e Yang por baixo, totalmente Yin, o Yang por cima e por baixo. Então, são mesclas. Vê que esse aqui, aqui o Yin tem Yin e Yang, né? E esse tem Yang, mas muda a ordem, já muda a tônica, é outro momento, outra energia. É semelhante, mas é diferente. E combinando esse bigrama é porque 2 linhas, né? Então essas 2 linhas, se botar uma terceira, surgem os trigramas, que a gente vai falar também aqui, que é importante. Aqui é só uma imagem para a gente entender, né? Então tá vendo aqui desse bigrama que é totalmente Yang, aí põe mais um Yin nele e mais um Yang. Então aqui continua bem puramente Yang e agora já tem aquele elemento Yin por cima. Então de cada bigrama vão surgindo 2 energias, como se fossem essas energias, essa dinâmica do mundo, do universo manifestado vai se combinando, né? E o I Ching vai trabalhar então até os hexagramas, 6 linhas. Então combinando as 6 linhas em Yang, dão 64 possibilidades, que são 64 também padrões diferenciados, é como se fosse mais especializando isso aí. Né? Certo? É como, sei lá, qualquer coisa, o ser humano, a gente vê o ser humano, o corpo humano, tem uma unidade, é 1. Né? E teria uma essência ainda, mas se manifesta é 1. Né? Aí vai ter essa dualidade, toda a dinâmica dele. Né? Aí vai tendo toda a própria questão material, né? Células, órgãos, então vai ter até chegar ao átomo, você ainda temos bilhões e bilhões, sei lá quantos átomos nós temos. Então dessa unidade, nós temos também se expressa em detalhes. Então o próprio ser humano é uma imagem do universo. Né? Bom, aqui está mostrando, né? Ou seja, combinando 2 linhas, 2 com 2, dá 4 possibilidades. Os trigramas, né? As 3 linhas, vai ser a dualidade em 3 linhas, né? 2, 2, 2, vão dar 8. Aqui teriam com 4, esse aqui a gente não usa no I Ching, mas só para mostrar a dinâmica. Se combinasse 4 linhas, teria esse padrão de 16. Existe, só que não é usado como sistema. Né? E aqui vai de 5 e de 6, que é o que usa, que é o... Então o I Ching vai trabalhar até com esses 8 tipos de energias, de momentos, de forças, ou de naturezas diferentes. E isso poderia combinar o infinito com a natureza manifestada. Né? Existem infinitas formas de manifestar. O próprio corpo humano, né? O número de átomos é quase um infinito, entre aspas. Né? Certo? Então, isso mostra que é como se fosse esse princípio se manifestando em tudo. E isso serve tanto para o universo como um todo, um ciclo de manifestação universal, né?
que também o próprio universo teria seu pulsar. Quando o universo manifesta, é um momento universal de Yang, ele se manifesta, se exterioriza. Isso também teria um tempo, o universo expandiria até o máximo e depois vai recolhendo para a origem. É um momento Yin, recolhimento. E existe uma das teorias do universais é essa, que o universo expandiria até um certo ponto e voltaria. Tem várias teorias, certo? E quando retorna à origem, como se fosse um descanso. Várias culturas têm essa mesma imagem. A Índia, né, fala dos dias e noites de Brahma, né? Então o dia de Brahma como uma divindade cósmica, quando o universo se manifesta, né, é o dia, como se o Brahma acordasse. Então o dia de Brahma seria um tempo de manifestação, daí ele volta e recolhe, vai dormir. É como se fosse o universo todo recolhesse, né? Então é um pulsar dentro do universo a toda a dinâmica da nossa própria vida. A gente nasce, depois no final da vida morre, de cada ano, as estações, né? Então toda a dinâmica do universo estaria associada a esses mesmos princípios, né? Aqui é uma imagem dos hexagramas. Nós não vamos entrar aqui muito no hexagrama, que já é um estudo com outras aplicações aí, né? Mas existe todos os hexagramas estão baseados nos trigramas. Os trigramas é o elemento mais básico, assim, e muito importante para a abordagem do I Ching. Ótimo. Que vão ser aqui a combinação dos trigramas, os hexagramas. Mas a gente vai focar principalmente no trigrama aqui. Aqui uma relação que fazem, né, tem várias comparações com a estrutura do DNA. Então tem várias coincidências aí de ritmos, né, matemáticos, né? Então o DNA, né, também tem a pirimidina e a purina, como se fosse uma dualidade básica, né? Depois tem a timina, a citosina, a pirimidina e a purina são essas fitas, né, se eu não me engano. Aí tem a timina, a citosina, a guanina, a adenina, como se fossem os bigramas semelhantes, e que nessa combinação vão dar os 64 códons, semelhantes aos 64 hexagramas. Então é interessante só para a gente entender que essas imagens, essa representação que o chinês fez, não é uma invenção, né? Ele está captando leis do universo. Tanto que, se a gente for ver os maias, os indianos, eles têm sistemas muito semelhantes. Muda às vezes o ritmo dos números, mas é muito semelhante a essa dinâmica. Então não é uma coisa inventada, é uma captação das leis da natureza, uma representação que os chineses fizeram, que é muito matemática, é fácil de entender. Para o ocidental, a ideia geral é muito fácil de entender. É difícil às vezes a interpretação, precisa de um pouco mais de linguagem simbólica. Então vamos falar um pouquinho dos bigramas aqui. Então esse diagrama aqui está mostrando já como se fosse uma dinâmica, né? Então a gente está vendo aqui em cima o Yang, o grande Yang, ou seja, a combinação de duas linhas Yang, ele vai reforçar aquele aspecto original, vai estar bem definido. E o grande Yin, que já é o aspecto básico do Yin reforçado, né? Agora tem a transição, né? Ou seja, do Yin para o Yang aqui, nesse sentido, como se fosse um sentido horário aqui, né? Do Yin para o Yang vai ter uma energia de transição que é totalmente diferente das duas, né? Que é uma característica própria, que é esse outro bigrama que chamam de pequeno Yang, né? E no retorno do Yang para o Yin tem outra transição que é diferente, é semelhante, mas é diferente daquela lá. Então é o pequeno Yin. E aqui esses 4 bigramas estão associados também a todos os ciclos. Então é uma maneira bem inicial, digamos assim, importante de entender essa expressão dessas energias do ciclo, né? Então, por exemplo, o grande Yin está associado às estações de ano ao inverno. Porque o inverno é uma época de recolhimento, né? Principalmente essas regiões mais temperadas do planeta, fica bem evidente isso, né? Então, quando chega inverno, neva, as folhas caem todas, e dá a impressão que a vida acabou, mas não, ela está recolhida, certo? Então está numa expressão mínima de exterior, né? Ou seja, está plenamente está recolhida na noção inteira. É um momento de descanso, de voltar às origens, de resgatar as energias básicas, né? Então aqui é o Yin. Agora, quando vem para cá, como se fosse agora esse momento de introspecção, de recolhimento, ele começa agora a despertar. Então simboliza com a própria primavera. Então que a vida volta de novo, né? Brota, né? As plantas, toda a vitalidade, né? Então, ou seja, esse Yang aqui está começando a vir de novo no Yin, né? Bom, e aqui também é associado também no dia, né? Então aqui o grande Yang como se fosse meia-noite, aquele período da madrugada, né? Que está tudo muito recolhido.
Aqui já é um período já do alvorecer, do final da noite, pro começo da manhã. Certo? E aí vai para o grande Yang, que seria na estação do ano, o verão. No momento de plenitude, aí, de manifestação, calor, a vida como um todo, né? O auge do Yang, digamos assim. E depois do verão, desse auge do Yang, começa de novo o Yin, agora a voltar. A própria imagem aqui mostra que quando tem a plenitude do Yang, começa a surgir aqui o Yin. Então, se a gente for ver como um movimento, né, aqui está no auge, né, como um movimento pendular. Ela vai quando vai para o auge, tem essa paradinha e já vai para outro polo. Né? Então, aqui a mesma coisa. Do ápice do verão, o ápice do Yang, começa já a ir retornar em direção ao inverno, ao outro polo. Né? E entre o verão e o inverno, o retorno tem o outono. Vê que o outono é bem diferente da primavera. É uma transição? Mas é muito diferente. Certo? Então aqui já começa o recolhimento, a época que caem as flores, as folhas, né, das plantas, a época da colheita, né, os frutos já tem colheiro. E retorna ao Yin, ou ao inverno. Certo? Então, esses quatro, aqui também está associado a outra linha de estudo também que é importante, que é os 5 elementos chineses, que a gente não vai entrar também muito aqui. É um sistema que é usado em todos os sistemas, é um sistema paralelo, né? Mas aqui é importante entender que aqui já estão também os 5 elementos estão associados justamente a essas 4 energias básicas e um centro. Então aqui o inverno é a água, que a água sempre ela tem a tendência a recolher, vai mais profundo, né? Ela busca o profundo. A primavera está associada à madeira. Aí o ápice do Yang é o fogo, luminoso, externo, né? O metal já começa o recolhimento, certo? E a terra seria o quê? A base, digamos assim, dessa manifestação e também a transição. Na própria China tem um período que chama de canícula, que é um período de, se não me engano, 18 dias entre as estações. Então, em cada transição das estações teria esse momento, né? E também esse elemento terra, conforme a aplicação que a gente vai fazer dos 5 elementos, está ligado ao centro. Então, aqui, durante uma vida, né? Então, estaria esses ciclos aqui. Então, ó, nascimento, ou seja, teria a infância, a juventude, maturidade, a velhice. Né? E dentro da cultura chinesa, ela fala, assim como a natureza teria também esses ciclos de renovação, a própria concepção do ser humano também, o ser humano também teria essa renovação. Então, para os chineses, assim como para os indianos, as suas culturas, tem essa ideia de um retorno também, a nossa essência na morte, né? Você recolheria um período de repouso e depois se manifesta num outro ciclo. Né? É uma questão da cultura deles. Assim como toda a natureza renova, também o próprio ser humano teria esses ciclos. E aí vai, aqui é pontuado o nascimento, né? O auge aqui, a adolescência, o adulto, né? O idoso. Então, o ciclo de renovação, aqui de uma vida. Ou seja, uma vida é semelhante a toda manifestação do universo. Certo? E aqui um dia também. Então, um dia é semelhante à nossa vida e é semelhante a toda manifestação do universo. Então, isso aqui é uma chave bem importante para a gente entender. Então, aqui, a gente falou já, né? Amanhã, à tarde, à noite, à madrugada, né? E aqui o marco, né, seria 6 da manhã, né? Esse momento que geralmente nasce o sol, um pouquinho antes ou depois, né, conforme a estação. O meio-dia, 18 horas, seriam as transições, né, disso aí. Certo? Então, isso aqui é uma chave bem importante, que a gente vê muito em várias linhas filosóficas falando da questão da importância dos ciclos, né? Em que uma vida do ser humano ela é semelhante a toda a dinâmica do universo, ou seja, a dinâmica de um ano e a dinâmica da manifestação como um todo. Certo? Então, se a gente aprender essas leis, esses princípios, né, a força desses ciclos, a gente pode aproveitar bem esse ciclo, ou seja, cada dia meu eu posso aproveitar como se fosse uma existência minha, ou uma vida minha, certo? Então isso ajuda a gente a qualificar, né, e dar um sentido profundo à vida. Porque às vezes nós temos tantos dias que o dia passa, a gente nem fica esperando chegar sexta-feira, né? Aí fica comum, um dia, outro, dia, outro. Não, um dia é uma existência, entendeu? É um universo, quando eu acordo de manhã, é como se fosse o universo espetando, é o dia de Brahma, né? Entendeu? Imagina se a gente fosse ver cada dia nós com o meu ciclo de existência que eu tenho. O que eu tenho hoje? Né? Claro que não é para se alienar do passado e do futuro, mas é para qualificar o presente. Né? Então viver intensamente o que me cabe, buscar melhorar, crescer. Né?
Porque é hoje que eu tenho e amanhã. Bom, é outra oportunidade. Claro que eu vou planejar minha vida para semana que vem, mês que vem, ano que vem, a vida toda. Né? Eu planejar o ciclo da vida como ter. Mas essa chave é muito importante para a gente tomar consciência do valor dos ciclos e qualificar eles. Bom, aí os trigramas, a gente já falou um pouquinho, né? Que você é também uma decorrência ou uma expansão dos bigramas, uma energia, por exemplo, entre um bigrama e outro, aqui, por exemplo, entre esse bigrama e esse vai ter um intermediário, né? Assim como a gente viu que entre o yin e o yang vai ter uma força intermediária, né? Certo? Então também aqui, entre esses dois, vai ter uma energia intermediária que é diferente, outro momento. Certo? Sei lá, aqui entre o verão e o outono, vai ter uma passagem entre o verão e o outono. Né? Vai ter uma passagem entre o outono e o inverno, que é outro momento diferente. Né? Então, esses trigramas vão representar uma dinâmica agora de 8 energias. Que são semelhantes aos bigramas, só que expandidos. Certo? Então aqui são os 8 trigramas. Então, inclusive é muito conhecido, né, para quem estuda Feng Shui, o Bagua. O Bagua simplesmente é um gráfico que mostra uma relação desses 8 trigramas, ou 8 energias na dinâmica da vida. Que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de cada um aqui rapidamente, né? Aqui é só para eu estar apresentando aí para vocês. Então teria esses 8 aspectos. Cada trigrama está ligado a um elemento, a uma força da natureza, está ligado a órgãos do corpo, a momentos do dia, está ligado a direções do espaço, certo? Então esses trigramas são 8 energias básicas do universo. Então aí a dinâmica de toda a manifestação. E esses trigramas são muito importantes porque eles são a base de todos os sistemas. Então é um conhecimento mais importante, até para conhecer os hexagramas, que já é outro sistema, tem que conhecer profundamente o trigrama. Bom, o trigrama também nele está esperando aquela dinâmica do céu e da terra. Tem tipos de análise que vão ver isso aqui, né? Então a parte de cima é o celeste, a de baixo é a terrestre, e o homem, o ser humano, né? Ele seria a ponte, o canal. Que o ser humano teria o que? A sua inteligência, sentimentos profundos, a intuição, né? Que pode captar essa dinâmica celeste, que pode entender isso, os princípios universais. Então o ser humano é como se fosse o sábio. O sábio, ele capta os elementos universais, entende e manifesta no mundo. Ou seja, como se fosse, aqui representa quase um ideal, assim, né, o homem como essa ponte. Então, essa harmonia celeste é expressa na nossa vida, dentro da gente, né? Eu organizo minha vida, minhas ideias, meus princípios, né, em função da ordem universal, e também expressa essa ordem em tudo. Então, o ser humano se torna como se fosse um cooperador, assim, consciente do universo. Né? Ele é um co-criador, certo? E aqui só uma relação, né, que para quem estuda filosofia aparece muito aí, né? Então, para aquelas 3 dimensões lá do grego, tem a soma, psique e nous. Soma seria a parte manifestada, seria a terra, né? Tanto que a gente usa muito, somatizou, ou seja, eu manifestei, né? Tem doenças psicossomáticas, né? Ou seja, surge na psique e manifesta no corpo, né? Então a soma, né? É como se fosse a terra. Lá na China chamam de ti. Aí a psique seria essa dimensão aí, né, que eles chamam de rei, que seria como se fosse uma dimensão tipicamente humana, assim, da nossa pensamentos, ideias, né, e das nossas intuições, emoções, né, que vai conectar. Então aqui mostra bem, né, o nous seria a essência. No grego, nous como se fosse a essência, o espírito, né, no sentido da nossa parte mais essencial aí, né. Certo? Então aqui sempre o ser humano é como se fosse essa ponte entre o céu e a terra. Então o próprio Xing vai representar essa busca, né, dessa conexão. Então o Xing, a gente pode ver todo esse processo dele como um caminho nessa busca de conectar. Certo? O desafio dos seres humanos então é compreender o céu e a terra para poder atuar como pontes de ambos. Lembrando, o céu e a terra está dentro da gente. Nossa essência e a nossa manifestação. Aqui um comentário do I Ching. Né? O I Ching contém a medida do céu e da terra. Por isso é possível abarcar e estruturar com ele o sentido do céu e da terra, o sentido da vida como um todo. Né? Ao contemplar com a sua ajuda do I Ching, né, inteligentemente, dirigimos o olhar para cima
os signos dos céus, as leis, os princípios, e dirigindo o olhar para baixo, os delineamentos da terra. Se reconhece as relações do obscuro e do claro. Certo? Então aí é a união. Isso é o ideal aí. E vê que tem muito a ver com a própria ideia básica da filosofia, busca da sabedoria. Né? Ou seja, o sábio é esse que fez essa ponte, dentro de si e fora. O sábio é que entendeu a essência das coisas, entendeu as causas, e vive elas e expressa harmonicamente na vida. O caminho, que lá na China, na Índia também, por exemplo, a ideia de Dharma tem muito a ver com essa ideia do caminho na China. Né? Então, o que o céu não é chamado natural. Seguir o natural é o que é chamado o caminho. Então, o caminho é o percurso natural, ou seja, o nosso percurso em direção ao nosso potencial. Assim como o natural de uma semente é se desenvolver em relação ao seu potencial. Então, a semente de abacate, né, o que seria natural, ou seja, o potencial dela, o caminho dela, ela aí se transformando as suas modificações em direção ao seu potencial. E virar de fato um abacateiro, que é o exemplo que eu dei, frutificar, né? Então tudo no universo teria um potencial. Então o ser humano também é um potencial a ser realizado. Ele tem essa natureza. Isso é o que a filosofia como um todo vai trabalhar. O que é a natureza humana? Qual é esse potencial? Né? E que o Xing vai estar sempre falando desse caminho, certo? Bom, aí existe essa ordem. A ordem dos trigramas. Existem duas ordens, né? Ou dois baguás. Baguás são 8 forças, 8 energias, 8 regiões. Né? Oba. Então existe essa aqui, que é como se fosse o padrão do celeste, ou seja, as leis universais antes de manifestar, nessa harmonia, nessa harmonia perfeita, digamos assim. Aqui a gente vai ver o que? Os trigramas em oposição. Né? Oposição plena, como se fosse, cada um tem uma força diferente da outra e antagônica, cada um está num ponto. Então, aqui, por exemplo, né, aqui tem o fogo, o Li é fogo, né, e Kan é água. Então, o fogo e a água são opostos, e cada um está num ponto. Então, como se fossem duas forças, cada um pode até colocar um vetor para um lado e um vetor para o outro, cada um com um vetor para fora. Esses dois vetores se anulam e ficam equilibrados. Então, é o equilíbrio estático. Né? Aqui o céu e a terra. Né? O lago e a montanha, o trovão e o vento. Então, esses trigramas estariam numa disposição como se fosse ideal. Então, esse é como se fosse um padrão celeste, que chama. Agora, quando manifestam, ele manifesta com outra dinâmica. Então, essa imagem, digamos assim, é muito usada como um símbolo da harmonia, da perfeição, né? Ou para evocar também, dentro da cultura deles, evocar essa força da harmonia. Né? Usa em amuletos, coisas assim. Né? E essa aqui, existe outra ordem, que é a ordem do céu posterior, ou da manifestação, ou ordem interna do mundo, que chama, né? A gente seria uma ordem dinâmica, então ela não estaria nesse equilíbrio estático, mas sim num equilíbrio dinâmico, que tem a ver com o próprio processo das coisas saírem da Terra, de surgir na Terra e retornar ao céu. Então essa dinâmica da manifestação, ela é a dinâmica, como a gente faz, a gente nasce, né, cresce e vai até o final da vida. Então é primavera, é o começo do ciclo. Até o inverno, recolhe e volta para a primavera. Ou um dia. Né? Então essa é a ordem dos ciclos manifestados. Certo? Que também vai usar, tanto a nível de ciclo temporal, também vai usar também a relação com as direções, né? As energias das direções do gambagante da Terra, né? Ou também essas energias do espaço, que aí já o próprio Feng Shui vai trabalhar, já expressando aí, né? Nessa dinâmica. E aí vai, a medicina vai ver essa dinâmica dos trigramas, das forças nos órgãos, no processo interno do nosso organismo. Então a sequência do céu posterior, só para fixar as ideias, então é o reflexo da ordem celeste no mundo. Então aquela ordem celeste quando se manifesta na dinâmica. Né? É como se fosse, que nem uma manifestação, estava aquele equilíbrio puro, quando manifesta surge um desequilíbrio que vai gerando todas as coisas. Né? É um desequilíbrio entre os trigramas que gera movimento. A própria manifestação é uma imagem que tem como se fosse um desequilíbrio entre aspas, natural. Né? Uma manifestação imperfeita gera um movimento em busca da perfeição perdida. Então também tem a ver com o movimento de retorno ao equilíbrio.
está ligada à sequência dos ciclos do ano, do dia e das etapas da vida do ser humano. Os trigramas são apresentados de acordo com uma sequência temporal que leva o indivíduo da Terra para o céu. Então tem uma dessas abordagens tem a ver com o próprio caminho humano, né? Lembrando, esses ciclos a gente pode associar a planta, desde a fase de semente, começa a brotar, né, até a fase que frutifica, que volta ao estado de semente, para brotar no outro ciclo. Mas também a evolução consciencial humana, da ignorância à sabedoria. Como se eu vinha ao mundo nessa ignorância inicial, né, também uma pureza inicial, né, eu aprendo com a vida e no final da vida eu teria essa sabedoria, que seria uma pureza semelhante ao início, só que agora é uma pureza consciente. Depois que eu vivi, entendi toda a dinâmica, eu me afirmo na origem novamente, né? Então, tem a ver com essa trilha, como se fosse uma saga filosófica também, uma saga da sabedoria. É uma chave, né? Aqui, essa sequência dos trigramas, tem desde a origem de Xing, já fala que esse imperador Fuxi, ele teve uma intuição quando ele viu o casco de uma tartaruga. É uma história mítica, assim, mas... E nesse casco, a tartaruga é um dos símbolos do mundo manifestado, que suporta ao mundo, né? Então é uma imagem mítica. Então ele viu inclusive era uma tartaruga dragão misturada, né? E que no casco dele tinha um padrão de formas em que esse imperador percebeu naquele padrão toda a dinâmica do universo. E que tem a ver justamente com essa ordem da manifestação desses trigramas. Então aqui está uma tartaruga, né? Aqui é uma tartaruga que a gente conhece, a tartaruga do mito é como se fosse meio dragão, né? Então tinha a cabeça de dragão, o rabo e o casco, era misturado. E nesse casco aqui vão ter toda a ordem, vê que aqui são números, né? Um pontinho, cada pontinho como se fosse um número. Aqui está a dinâmica, tá? Aqui embaixo, aqui como se fosse embaixo, aqui em cima, né? 8, 3, 4, 9, né? Esse aqui é o chamado quadrado Loshu. Cada número é um trigrama, é a mesma coisa, né? É uma representação do trigrama. Então esse quadrado Loshu, a gente põe geralmente com os números, né, mas é a mesma coisa que o trigrama, é igualzinho ao baguá que a gente colocou do céu posterior. Mas só para entender, esse quadrado Loshu é a base de toda a dinâmica de cálculos que a gente vai fazer. Cada trigrama, o trigrama Kan está ligado ao número 1, o trigrama Li ao 9, né? Então tem essas dinâmicas de número. Então aqui, apesar dos números estarem aparentemente soltos, ele tem todo o encadeamento. Se a gente for ver cada oposto, vai se somando, somar o 3 com 7 é 10, o 2 com 8 é 10, 4 com 6 é 10, 9 e 1 é 10. Então sempre, apesar de ter uma dinâmica, né, tem leis por trás, tem forças aí atuando. E o centro é o 5 aqui, né? É um ponto de equilíbrio. É a passagem de todos eles, é a base, né? Aqui outra imagenzinha para a gente entender, então. O ímpar é como se fosse também, tem a ver com um elemento de ascendente, né? Yang, né? Então, o ímpar sai se movendo do 1 para o 3, do 3 para o 7 e do 7 para o 9. Então tem um movimento buscando ascendência. E os pares tem um movimento descendo. Então é como se fosse do céu, da terra para o céu, do céu para a terra. Então é uma dinâmica também equilibrada, esse jogo de forças, né? Então aqui do 2 vai para o 4, 4 para o 6, 4 para o 5 no meio, 6 e 8. E aqui uma coisa também, às vezes o pessoal relaciona com a própria estrutura do DNA, as duas fitas, né, que são helicoidais, a dupla helicoidal, né? Como se fosse, elas vão se complementando, né, e dentro delas vão ter toda a dinâmica. Aqui é uma frase do I Ching para sintetizar essa ideia. Então aqui vai estar falando aqui dessa dinâmica dos princípios de cada trigrama, uma ideia de enlace, né? Aqui a divindade se manifesta, aquele Wuti, aquele princípio universal, né, se manifesta no signo do incitar. Signo é o trigrama. O incitar é o Shen, trovão. Então, é a manifestação. Faz com que todas as coisas se completem no signo da suavidade. O trigrama Sum. A gente vai ver depois cada um aqui. Leva as criaturas a se perceberem no signo do aderir, que é o Li, fogo. Faz com que elas se ajudem no signo do receptivo, é o Kun, terra. E infunde-lhes contentamento no signo da alegria, o Tui, lago. Luta no signo do criativo, o Shen, selva, tem uma afirmação interna aí, né? Se esforça no signo do abismal, que é o Kan, ou água, e conduz a plenitude no signo da quietude, que é em montanha. Então a montanha seria o signo do retorno, da terra
toca o céu, né? Então, o que está falando, a própria dinâmica da manifestação seria ritmos da vida, ritmos internos e etapas que a gente estaria crescendo para chegar no nosso potencial. Vamos ver um pouquinho cada trigrama. Aqui, né? Vai começar do 3, 4, 9, 2, 7, essa ordem dos trigramas. Então, o início assim, dos ciclos é o Shen, o início da manifestação, é um referencial. Né? Então, o primeiro trigrama é o trovão, número 3. É o Shen, está ligado ao elemento madeira. Aqui a imagem, a gente vê, ele tem duas linhas Yin em cima e uma linha Yang embaixo. Essa Yang embaixo é o próprio raio saindo. Então, as nuvens, está aquele potencial delas ali. Claro que a nuvem também tem movimento, mas perto do raio ela está parada. Né? E dessa nuvem sai o raio luminoso Yang. Né? Ele está associado a incitar de sair da inércia, né? Também romper, né? Que chama. Representa o início de cada ciclo que vai exigir um impulso inicial, uma vontade ativa que rompe a inércia, ou o repouso anterior, ou a zona de conforto também. Início da saga, a tomada de consciência do caminho e a decisão inicial. Então aqui nessa imagem embaixo, estão vendo? Então ele está justamente nessa parte do Baguá aqui, né? O trigrama começa aqui, desse lado. Então está associado ao despertar da natureza, o dragão surgindo da terra, tem um dragão como se fosse também uma vitalidade, né? Como se fosse a força da natureza na primavera brotando, né? A primavera, o nascimento, saída da inércia, ele está associado ao leste, ao sol nascente. Aqui as direções são ao contrário, não falei isso, mas na representação chinesa o norte fica embaixo e o sul em cima. Só um referencial aqui. Então a iniciativa é agilidade. O broto rompe a casca da semente. Então como se fosse aquela semente rompeu. Então começa agora o processo de manifestação na casca, é como se fosse aquela origem da semente, né? Aqui é o momento inicial. Então vê que é um momento super importante. E a gente vive todo dia isso. Quando a gente acorda de manhã, como é que é? É fácil? Tem gente que toca já levanta. Tem outras pessoas que já têm mais dificuldade, mas é esse momento de sair daquela zona de inércia, ou começar um novo ciclo. Né? Então a gente tem que saber romper, saber evocar o trovão, né, dentro da gente. Tipo, não, agora temos que ir, agora temos que agir. Ou tem que sair da zona de conforto. Eu estou vendo um ciclo da vida que está muito barato, você tem um potencial muito grande para várias coisas. Eu estou naquela zona, não, peraí, vamos fazer algo, vamos romper, vamos melhorar. Né? Ou superar um defeito, né? Chegou a basta. Então, tem um defeito que te acumula aí anos e anos, vejo aquela tendência, não, chega, agora eu não quero mais isso para mim. Aí você decide e vai. É claro que vai ter que manter depois esse impulso. O impulso é importante, mas ele vai ter que ter uma energia depois de continuidade. Então, a imagem broto rompe a casca da semente. Aí o próximo ciclo, o próximo ritmo, ou a próxima energia também, é o 4. Está associado ao vento, né, também associado ao bambu. Aqui é como se fosse o vento sobre a terra, né, então aqui é a base da terra e o vento passando, o yang. Né. Também a imagem do bambu, aqui é a base do bambu, o bambu é flexível, né, então ele é a base firme, yin, e é fluido em cima, yang. Esse trigrama mostra as coisas fluindo rumo às suas formas ideais, que se desenvolvam e cresçam de modo a realizar o potencial interno. Então, depois daquele impulso, agora eu tenho que o quê? Manter essa fluidez aí, essa continuidade. Então, ela é essa força que vai levando, continua esse impulso inicial. Né? Então, está associado a um processo de crescimento, a flexibilidade, né, de lidar com a vida, né, associado à imagem do bambu. Também está associado ao solstício de verão, que é a transição da primavera com o verão, né? A infância. Também é associado à prosperidade, no sentido de ação que faz as coisas acontecerem. Né? Estado mental receptivo, no sentido de eu tenho que entender as leis, o princípio que é necessário e agir. Certo? Desdramatização da vida. Então, o som tem muito a ver com a leveza também, né? Vê que está associado à infância também. Cai, levanta, tem que fazer, vai, faz. Vê que a criança, ela canta, não está nem aí, né? Dança, ela quer cantar, canta. Então essa ação, né, mais leve na vida. A gente já fica maiorzinho, já não quer apresentar. Já viram crianças com 4, 5 aninhos, dança, canta. Depois quando chega aos 10, 11, não vai nem na marra, né? Porque já
já dramatiza, que vão ver se eu errar. Não, então tem muito a ver com essa naturalidade. Mente atenta e corpo relaxado, que é uma máxima que usa inclusive em arte marcial muito, né? Inclusive no combate, é uma atitude fundamental. O corpo relaxado no sentido de estar fluido, não estar rígido, e a mente super atenta a tudo. Aí eu posso fluir num confronto, vai ter as reações mais inteligentes. Aí o broto avança até, ou seja, depois de romper, agora não basta romper, ele vai avançando agora, ele se projeta verticalmente. Bom, aí está na direção sudeste, não vai importar muito para a gente. O fogo, então o terceiro ritmo aqui nesse desenho, aqui agora é o lífogo, é o aderir. O fogo gera luz e com ela a percepção e a visão clara das coisas. E também a percepção do bem e do mal. Então esse fogo é como se fosse, eu percebo as coisas, o que é, o que não é, uma visão de algum grau aí de clareza. Né? Então, ou seja, para prosseguir no seu processo, não basta só começar e continuar. Agora tem que ver qual é o caminho melhor. Eu tenho que perceber em cada situação com a clareza aí onde que seria melhor. Os princípios morais agora são percebidos como uma realidade. Então vai amadurecendo também. Né? E não são seguidos cegamente. Agora há uma adesão, ou aderir desses princípios. Então esse aderir está muito sentido, que agora você vai incorporando mais, teve aquele impulso inicial, aquela ação, e agora você vai tendo mais uma visão e uma incorporação da dinâmica da vida. Então está associado à expansividade, coragem, visão. É o verão, lá no ciclo e a adolescência, uma imagem que tem no ciclo da vida. Né? Aderir aos princípios morais, seja mais discernimento. Claro que não é total, mas vocês vão precisar de mais discernimento. Também desapego. Praticamente toda a fase vai ter que ter um desapego, mas ele também mostra o fogo que queima também, e transforma as coisas. Né? Então, às vezes, hábitos do passado, coisas eu tenho que transmutar, eu tenho que queimar, como se fosse aquilo, agora vai purificar. Né? Vai exigir ritmo e constância, uma aceitação ativa, a consciência da diferença. A aceitação é ativa, assim, eu aceito a realidade e a partir dela eu lido. Aquela imagem, né, o estoico, né, tinha muito essa questão, aquela linha filosófica, aquela aceitação ativa. Né? Então tem muito a ver com não chorar com leite derramado, né, uma imagem. Então o leite derramou, em vez de ficar lamentando, não, eu limpo lá, junto os cacos, quebrou alguma coisa, compro outro leite, pego mais. Ou seja, eu aceito a realidade como ela é e a partir dali eu faço o melhor possível. Né? Bateu o carro, então em vez de eu ficar, bateu o carro, eu nem paguei o seguro aí naquele desespero. Não, bateu o carro tem que ver já rápido. Bom, bateu, eu aceitei. Né? Ver como é que está o trânsito, sinalizar para não bater de novo, anotar a placa, ligar para a perícia, entendeu? Então aceitar e agir. Não aceitação de, não, bateu e bater, ficar parado. Não. Certo? Associada à liberdade interior, justamente por ter mais essa visão, vai gerar essa capacidade de eleição também. E o broto suja a terra. Então já começa o quê? Ele sai da terra e já começa a captar o sol. Por isso que também está essa visão, essa clareza que gera. O próximo ciclo, eu vou passar meio rápido, né, que cada trigrama desse dá para dar um curso, tem um monte de princípios ligados a isso. Agora isso aqui é importante, que depois no segundo tempo a gente vai ver, de acordo com certas naturezas nossas, a gente vai ter mais ligado a um trigrama, né, aspectos nossos ligados a um ao outro. Então é importante essa ideia geral para a gente entender como princípio, depois a gente vai ver como se reflete na nossa conduta, com nossas emoções e tudo mais. Então, 2 com 1. Receptividade. Vê que ele é todo trigramazinho, então é o mais receptivo. Também está associado à mãe, né? A receptividade, né? Acolhimento. A luz do fogo anterior gera como consequência a percepção da diferença, a percepção do outro e de que estamos todos ligados. É quase uma consequência, né? De como eu consigo perceber o outro, a diferença. Também é um momento, opa, o outro também tem tanta importância como eu. Né? O outro também é o universo, eu tenho que conectar. Aí entra esse receptivo, essa abertura lembrando, é só outra pessoa com a vida, com conhecimentos, com novos momentos. Né? Essa abertura, essa realidade que eu estou vendo. Essa receptividade. Né? Então a percepção do outro e de que estamos todos ligados. Receber o amargo e devolver o doce. Aprender com todas as experiências. Então é outro aspecto desse trigrama, né?
essa capacidade de receber as coisas e transmutar, e devolver melhoradas, certo? É como, tem que ver que aceitar, no anterior a gente vai aceitar a vida, né? Agora não basta só aceitar, eu tenho que aceitar e me reposicionar, né? Eu tenho que devolver algo construtivo, eu tenho que harmonizar com aquela situação. Então tem a ver com perseverança, humildade, generosidade. Concentração, atenção e saber ouvir. Ou seja, conectar com o outro, conectar com a situação, tem que... É como se para saber ouvir tem que estar concentrado, atento ao outro. É uma arte que não é tão fácil, né? Hoje em dia a gente perdeu muito isso, né? Só está falando, ou estou falando junto, que a gente faz muito isso, ou já estou pensando outra coisa, estou respondendo, estou argumentando. Então, é um momento super importante de absorver. Né? É bem receptivo, né? O in. Né? É como a dinâmica, por exemplo, agora eu estou dando a aula, então eu estou passando conhecimento, informação, então é o Paulo bem Yang. E vocês estão ligados, né? Observando, atentos, concentrados, né? E à medida que eu capto, eu posso ver, fazer uma relação a outra, mas eu estou muito focado na receptividade. Não é assim? Então, isso, o processo de aprendizado é fundamental. Que mais? Então, é a transição do verão para o outono. Já é o adulto, mas o adulto na primeira fase, mais jovem. Né? Tem a ver com a calma e tranquilidade interior. Até para poder aceitar e receber, para poder ouvir, eu tenho que ter uma afirmação interna. Resistência, suportar dificuldades. Então, tem muito a ver com essa também resiliência, né, que chama, né? Recanalização e aprendizado, que a gente falou. A gente capta, absorve a experiência, aprende e se reposiciona. Aprender com tudo. As folhas brotam. Né? Então é outro ciclo. Então começa já a se expandir. Né? Então ela vai estar em contato com todas as coisas agora. Né? E aqui no nosso ciclo dentro do Tai Chi aqui, né? Ele já segue o seu fluxo. O lago Tui. Então, número 7. E lembrando, esse número é super importante. Conforme o sistema, só nem fala trigâmeo, só fala número. Essa literatura varia. Tem gente que usa muito o nome, Tui, né? Ou às vezes põe a imagem do lago, ou alegria, também chama. Ou o número 7. Então, são imagens associadas a essa energia ou a esse trigrama. Então, Tui, alegria, a receptividade e a capacidade de entrega vai gerar uma alegria profunda. De sentir que faz parte de algo maior, que é necessário para o todo. Então, ou seja, essa receptividade, essa capacidade de receber, de crescer, se reposicionar, vai gerando essa conexão com as coisas, ou aprendendo com tudo. Eu vou entendendo o mundo das pessoas, vou gerando uma convivência mais profunda. Né? E isso tudo associa também a uma alegria, ou seja, esse contato com a vida, né, com todo. Associa também a uma devoção, né, essa pureza interna, né, uma profundidade. O lago aqui, vê que a imagem aqui em cima está parado, como se fosse um lago que está como se fosse um espelho, né? Mas que apesar de estar parado fora, aparentemente, o brilhar fora, aí dentro ele tem as águas tão profundas e em movimento, então é dinâmica. Então essa alegria, ela surge de uma profundidade, um grau aí de sabedoria, digamos assim, dessa conquista interna. Eficiência e precisão intuitiva, a gente vai ver depois que as próprias pessoas que têm essa tônica do Tui também gera muito também essa capacidade, né, essa alegria também de fazer as coisas bem feitas, de fazer o melhor possível, uma eficiência. Né? Então, outono, aí já está bem típico no outono aqui, né, no trigrama. Contentamento e alegria, uma riqueza interior, é a própria imagem do lago, né? Dentro tem algo profundo ali que está dinâmico. Fidelidade a valores internos. Então eu me afirmo mais ainda a coisas mais profundas, valores mais profundos. Também a planta floresce, então é mais também que ela gera flores. Aí o próximo é o céu, que é o puramente yang, né? Então é o criativo, também associa ao pai, que gera, como se fosse aquele princípio que vai gerando tudo, né? Então é tipo criativo. Né? Então vê que ó, o céu e a terra. Então tem o Kun que a gente viu lá, né, que é o número 2, que é o receptivo. Então como se fosse da união deles surge tudo. Tem até uma imagem que cada trigrama está associado também a... Esse é o pai, né, o Shen. Aí o Kun, número 2 é a mãe. E outros trigramas são o filho mais velho, o filho mais novo. Né?
a filha. Então surgem dessa combinação. Então tem toda uma historinha também dessa família, digamos assim, cósmica. Então, criativo. Os pensamentos devem se elevar da terra para o céu. O próprio trigrama é o céu, o celeste, né? O céu também está a ideia de Yang e a terra Yin, né? Então é um momento de síntese das experiências e de verticalização. Trava-se uma luta entre o passado e o futuro, desapego aos frutos. Porque como eu tenho que... É um momento de se voltar, ou de elevar as coisas, o aprendizado, a experiência para uma dimensão mais profunda, um recolhimento mais profundo. É um momento também de confrontar, às vezes, os meus apegos, as conquistas, as coisas, e fixar no aprendizado, na experiência, né? Às vezes, sei lá, a gente conquistou certos status, né, de conquista, a gente fica... eu já fiz tal coisa. Não, agora eu tenho que fazer uma síntese mais profunda, eu tenho que ver o sentido por trás daquilo. Então, o domínio, resolução, poder. É muito associado também ao governante, né? Ou seja, o momento que você tem que... As suas conquistas agora, você vai ter que conduzir os outros, ajudar os outros a conquistar aquilo também. O outono e inverno é a maturidade. Então seria como se fosse um adulto já maduro. Pensamentos vão para o céu. O que é isso, como a gente falou? Ou seja, é uma síntese profunda que vai recolher a experiência e uma visão mais profunda ainda da vida. E uma identificação, apesar das conquistas que eu já tenho, agora eu vou me identificar mais com a dimensão mais essencial. Isso que é uma maturidade, né? Agora não é fácil, vai ter que ter essa luta, né, da minha identidade mais passageira com a minha essência. Está associado à autoridade moral, liderança, porque já teve muita vida, né? Aqui já tem mais sabedoria. É o caminho da ignorância para a sabedoria. Cada um como se fosse adquirindo mais sabedoria. É a luta interna, que a gente falou, né? E o julgamento, ou seja, também, por ter essa sabedoria maior, ele vai ter a necessidade de julgar, né? E vai julgar com critérios mais profundos, não pessoais. Também essa é uma luta também. Quem tem que julgar não é fácil. Que vai ter que ver pelo olho dos outros e para uma visão mais universal, sem, digamos assim, colocar o seu gosto, o que você gosta, prefere, o que você não gosta. Então aí está associado aos frutos maduros, e também está muito associado também à colheita desses frutos. O próximo, água, o Kan. Bom, a imagem aqui também tem o Yin por cima e o Yin por baixo, né? Então uma imagem é como se fossem as margens de um rio, né? E a água fluindo no meio. Essa imagem aqui. É associado ao abismal, né? O abismal de profundo, né? O próprio rio, já vê aqueles cânions, né? Os abismos geralmente é porque o rio foi cavando, cavando, cavando. Então aquele fluxo de vida, mas que está lá no fundo. Momento de guardar a colheita. Então colheu na anterior, agora recolhe. Está associado ao inverno, né? Então no inverno, para poder sobreviver àquele momento, para se interiorizar, eu tenho que ter aquela riqueza, até a nível físico. Eu tenho que recolher num país que é muito frio, né? Eu tenho que recolher os frutos, as sementes, para passar aquele inverno e novamente plantar e brotar. Assim como a água sempre vai aos lugares mais profundos, assim o inverno representa um momento de concentração, de retorno à origem. Então, o retorno também à nossa essência, né? Um momento de fixação mais profundo. Vê que é uma sequência do anterior. O anterior tinha essa necessidade de se identificar com algo mais profundo. Aí é a hora de se recolher. Aí é uma imagem que eu tenho muito assim, o sábio agora ele vai para a montanha. Na montanha ele vai ficar mais próximo do céu, vai sintetizar toda a sua experiência. Então ele está indo para a montanha, não está na montanha ainda. Ou seja, vai sair da vida, da cidade, vai lá recolher na montanha alta. Então tem a ver com a entrega, o egoísmo, também é o ciclo do inverno, ou a velhice, né? Aprofundamento interior, decisão definitiva, entrega total, ou seja, agora tem muito a ver com essa ideia também de se preparar para o mistério, né? Nas tradições antigas, esse ciclo da vida era também um momento de uma mística mais profunda, já que agora eu vou como se fosse o final de um ciclo, como se fosse ao mesmo tempo o ápice de uma sabedoria, né? E que eu vou agora encarar um mistério da própria morte. E isso era, nesse sentido, é visto como um momento rico da vida. Enfrentamento sem volta, a queda do fruto. Então, como se fosse o fruto agora volta à terra, um retorno.
e a montanha, que seria o último do ciclo. A imagem são duas linhas Yin embaixo e a linha Yang em cima. Então, como se fosse a base, a montanha, terra, né, fixa, mas que ela se expande e toca no céu. Então, é a terra se unindo ao céu, tocando. Está associado à semente, né? Ou seja, daquele fruto que cai na terra, agora a semente penetra novamente para o fundo da terra. Aqui na semente, no mais profundo recolhimento e silêncio, o fim de todas as coisas une-se ao novo começo, a morte e a vida, o perecer e o ressuscitar. Esses são os pensamentos que despertam a transição do ano que passa ao ano novo que chega. Então, assim como todo ano novo, a gente tem esse momento de que adeus o ciclo passado e agora o que eu vou fazer no ciclo futuro? Também é um momento de reflexão, né? Que a gente reflete o sentido da vida, o que é válido, né? Então, como se fosse essa semente volta, e ao mesmo tempo que ela volta para a Terra, também é como se fosse a nossa consciência está mais elevada, né? Por isso que é montanha, né? Então, apesar de nesse ciclo aí da imagem da semente ao retorno, ou seja, na própria vida também, às vezes associa até a morte mesmo, esse ciclo, ou também a iniciação, essas culturas de iniciação, como se você supera a sua identidade passageira e fixa a sua identidade na sua dimensão elevada. Então, esse momento é ao mesmo tempo que a volta à origem, que tudo sai da semente, lembra da origem ao espírito, né, essencial, é o momento da consciência estar mais elevada. Então, ao mesmo tempo, a consciência subiu na montanha. Certo? Então, a montanha toca o céu. Então, a realização humana é a sabedoria. A libertação final, a conclusão do ciclo. Ou seja, o sábio se recolheu na montanha. A montanha é um símbolo, né? Claro que tem culturas que tinham isso mesmo. Às vezes era um ciclo que a pessoa ia para a montanha meditar, né? Mas é uma imagem simbólica de a montanha é um ponto mais elevado. Ao mesmo tempo que é estável, firme, você tem uma experiência profunda, ao momento também está mais perto do céu, o pico, e uma síntese, né? A sabedoria. Então também essa libertação final. E tem várias imagens de mestres, de tradições, que às vezes vai nessa montanha e lá ele não morre, ele vira um fogo que some, né? Então são imagens que as tradições têm disso aí. Libertação final, conclusão do ciclo. Bom, só que sempre tem também um novo ciclo. Então depois da semente está lá na terra, ela vai agora brotar de novo no Shen num novo ciclo. Certo? Então, vê como é bonito isso, né? É um dia, é um ciclo de uma planta, ou uma vida, a vida de uma planta, a nossa própria vida, né? Ou de um ano, ou do universo, entendeu? Então, essas são imagens profundas, sintéticas de uma dinâmica do universo, que serve para todas as escalas, né? Por isso que se aplica em tudo que é área, que é uma realidade da dinâmica da vida. E teria o quinto ponto, né, que é o centro, digamos assim também, né, que não é um trigrama, mas que está lá no centro do Baguá dos 8. Né? Então, entre tudo o que dá início e fim às coisas, nada é mais glorioso que a quietude. A quietude é como se fosse uma conquista da montanha, conquistou a montanha, então esse volta ao centro. Então esse centro aí é essa ideia. Então a posição central não tem trigrama, é uma imagem de equilíbrio. Na estação do ano está associado lá na China a canícula, que é aquele período de transição entre as estações, é um repouso, né? Receptividade, tem relação com o trigrama Kun e Ken. Isso aqui é importante, esses 5, que depois quando a gente for fazer as aplicações, esse 5 é uma tendência também nossa. Né? Referencial de início e fim dos ciclos, a origem. Então tudo vem desse centro e tudo volta ao centro. E depois começa de novo se manifestando. Certo? Então, só para a gente fechar essa primeira parte, essa é a parte mais, digamos, filosófica dos fundamentos, né? Então, todas as tradições nos falam do caminho da realização, que é o próprio processo da filosofia também, né? O caminho da ignorância e sabedoria, ou da realização humana. E ele está falando aqui desse processo também. Temos que conhecer a natureza, seus ritmos e suas leis, e nos identificar cada vez mais com a essência. Então, a gente tem que conhecer a si mesmo e conhecer o universo. Não é aquela máxima do Templo de Eleusis, né? Homem, conheça o universo e conhecerá a si mesmo e os deuses. Né? Algo assim. Dentro e fora. Conhecer o céu e a terra e unir.
toda evolução acontece através dos ciclos, e em cada ciclo representa todo o processo numa escala menor. E aí está a própria ideia da alquimia, né? Lembra da alquimia lá que a gente conhece muito? Tinha a alquimia chinesa, a alquimia árabe, na Idade Média, né? O princípio da alquimia é justamente isso, é acelerar os processos. Entendeu? Uma coisa que eu aprender a vida toda, o ciclo de vida, eu aprender só no final da vida, se eu entender bem o ciclo, se eu estiver trabalhando conscientemente nele, eu posso aprender isso num ano, o que eu aprendi na vida toda, ou num mês. Entendeu? A própria ideia do discipulado na filosofia, né? Ou seja, essa transmissão de mestre a discípulo, é nesse sentido de que as experiências da humanidade vão sendo passadas para que a gente possa crescer de uma maneira inteligente, sem bater a cabeça, sem precisar bater a cabeça 20 vezes para poder aprender, não. Com a tradição, com a experiência, eu posso bater uma, ou duas, ou três, mas é melhor que 20. Né? Eu vou ter que vivenciar as coisas, mas já tem um suporte. Né? Então, essa alquimia, digamos assim, vai falar o quê? Dessa transformação, desse aprendizado, desse crescimento nos ciclos. Só que acelerando. Como lá na própria alquimia da Idade Média, o chumbo em ouro. Né? Chumbo é simbólico também. A natureza de chumbo, ou seja, a nossa ignorância, né? Ou muita identidade com as coisas aparentes, e se transmutar no ouro. Ou seja, o que a natureza faria aí há milhares de anos nos ciclos, né, da Terra, né, dos minerais, o alquimista, entendendo o ciclo, ele poderia acelerar e fazer aí num ano, transformar isso. Só que, lembrando, era um ciclo de transformação interna. Certo? Então isso aí é super importante na filosofia como um todo. Essa transmutação, ir de encontro ao potencial. Então, conhecer a nós mesmos, nosso potencial, esse potencial que é como se fosse um sol que está fora, mas também está dentro, que eu tenho que ir de encontro, né? E combater o que nos afasta de nós mesmos, as sombras, ou as resistências, né? Lá no Bhagavad Gita, né, não tem o Pandavas e Kuravas, Pandavas como se fosse essa força que vai em direção à essência, né? E Kurava seria a resistência nossa, né? O que nos prende às vezes. Né? Então, no I Ching fala muito essa questão da luz e sombra, que também tem a ver com qualidades nossas e defeitos, ou potenciais de virtudes, ou de potenciais de travas nossas. Então a felicidade é irmos de encontro a nós mesmos e oferecer nós mesmos à humanidade. Então a filosofia vai trabalhar muito essa ideia, né, da realização humana, realizar como se fosse o fruto do ser humano é a própria bondade, o amor, as virtudes, né, a justiça, a beleza, a harmonia, né? Ou seja, essa sabedoria. Que essa sabedoria não é algo que eu externo a mim, é algo que eu vou conquistar dentro de mim. E que o maior bem do sábio é essa sabedoria para quê? Para poder ajudar os outros. E ajudar a própria natureza. Certo? Então essa é a ideia geral do I Ching. E é um estudo riquíssimo para a vida toda e vê que é a filosofia pura. E é bem aplicável.